Fala pessoal, vamos aqui ver um cara que tenta refutar o Antônio Miranda. Vamos ver qual vai ser o argumento desse cara aqui, beleza? Então já vou dar play no vídeo aqui e vou fazer as pausas nos momentos mais pertinentes para que eu possa fazer alguns comentários do meu ponto de vista. Então, sem muita enrolação, vamos ver qual é a ideia desse camarada aqui. Agora a gente vai fazer análise de um vídeo de um crítico ou de um cético que ele faz críticas contundentes à Bíblia e durante todos os seus vídeos que ele anda postando pela internet aí no YouTube, ele deixa claro a ideia de que a pessoa que lê a Bíblia ou a pessoa que procura se instruir, ou seja, ele vai analisar o Gênesis e refutando a teologia reversa. Vamos ver se ele consegue, de fato e verdade, refutar a teologia reversa. Porque se ele conseguir, aí Antônio vai ter que se manobrar aí e dar uma contrarresposta do capiroto. Mas em contrapartida, vamos ouvir o argumento do cara aqui e no decorrer do vídeo vou dar meus comentários, o que eu acho a respeito. Lembrando que eu não sou nenhum especialista em teologia, exegeta, mas eu sou um ateu e essa manobra cristã aí não consegue refutar, não. Vou logo adiantando aqui de antemão. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Sagradas, que essas pessoas elas deixaram de usar o raciocínio lógico e agora essas pessoas vivem num mundo de fantasia, né? Então é até bom que esse camarada falou aí, raciocínio lógico. Um livro que tem cobra falante, jumento falante, anjo que namora com a mulher com a criação, né? Um anjo que faz tchucu-tchucu com a mulher lá e nasce os nefilins, o gigante lá, muito grotesco. Então, se isso não é lógica, o que então? Analisar o vídeo dele e ao passo que a gente assiste, a gente vai tentar entender ele ao mesmo tempo que a gente vai procurar saber se ele tem razão nessa afirmativa dele ou não, tá bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro casal da humanidade, né? Adão e Eva, e se essa história faz sentido ou não. Quer saber a minha opinião sobre isso? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa e eu estou aqui para poder conversar com você sobre a Bíblia, né? Esse livro milenar que tem tanta história, tanta curiosidade e que muitas das vezes é passado para você somente o lado devocional, o lado da fé, tirando o lado racional que a gente pode abordar esse mito. Então a minha função aqui é trazer essa teologia de forma reversa para fazer você raciocinar. Se faz sentido ou não, você pensar que esse mito é algo real, tá? Muito bem. Pessoal, eu quero salientar dois pontos importantíssimos aqui. A primeira coisa é que ele se auto-intitula especialista em teologia reversa. Eu nunca escutei esse termo teologia reverso em algum lugar ou em algum livro. Provavelmente foi ele que inventou isso, né? Porque acho que ele tem a primícia aí de usar a própria teologia para provar o contrário do que os teólogos tentam fazer, ou que os estudantes da Bíblia tentam fazer, né? Mas o que se pressupõe disso é que para ele ser um especialista em teologia reversa, antes de tudo ele tem que ser um especialista em teologia. E o que se espera de um especialista em teologia? Ora, a gente espera que essa pessoa cometa muito menos erros em interpretar a Bíblia do que uma pessoa que interpreta a Bíblia ou que lê a Bíblia sem nenhum tipo de especialização. A gente espera uma exegese bem mais profunda e bem mais apurada, com muito menos erros, do que uma pessoa que não é especialista em teologia, né? E também durante esse vídeo, a gente vai passar a analisar se ele consegue fazer isso. Porque ele está propondo que ele consegue fazer isso. Mas eu já adianto logo de início que esse vídeo ele vai ser longo,
Mesmo assim, eu não vou falar de forma detalhada a respeito dos assuntos, porque... Calma aí. Como é que você quer, então, refutar a teologia reversa se não vai detalhar de modo que desmonte a narrativa do Antônio Miranda? Eu concordo com o Antônio Miranda, é tudo alegoria, é tudo mito, é tudo fantasia e é tudo imaginação. Então, como que você sequer pensa em refutá-lo sem detalhar, sem ter os mínimos detalhes necessários para que possa quebrar o argumento ou a narrativa? Então, se você agora, já no início do vídeo, já se afirmou que não vai entrar em detalhes, ou porque você não sabe, ou você está seguindo a cartilha que seu líder religioso lhe ensinou e continua lhe ensinando, ou dois, você está indo pelo campo da fé. Porque pelo campo da razão, você não refuta o Antônio não, cara. Entendeu? Mas vamos continuar aqui. Ele é muito profundo, então eu não posso detalhar muito sobre os assuntos que vão ser esclarecidos aqui, que vão ser escorridos aqui, mas eu vou tentar respondê-lo de forma pontual e mesmo assim o vídeo vai ficar muito extenso. Então você vai tentar responder de forma pontual, com base na fé, com base na cartilha. E não vai se detalhar. Então, vamos colocar um exemplo aqui, que o Antônio Miranda fala que o ser humano é um clone. Você vai abordar aqui não. E como você vai justificar isso segundo a abordagem do Antônio Miranda? Em 6 minutos de vídeo aqui, você já se autorrefutou. Você se autorrefutou. Mas vamos continuar aqui. O máximo sucinto que eu posso, e vou dividir os vídeos em parte 1, parte 2, parte 3, e aí vai até eu conseguir analisar as indagações dele por completo aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar. Após a criação de Deus, nos é informado que Deus ele resolve criar Adão. Adão, que seria uma tradução para humanidade, para humanas, é usado diversas vezes na Bíblia essa mesma expressão para se referir a seres humanos, tá? Então, para fazermos uma analogia e você entender, como diz o meu professor Francisco Emanuel, o Scania, ele compara esse tipo de nomenclatura com um filme em que você vai fazer um personagem que é corno e o nome dele é Cornélio. Eu sei que é engraçado, mas é para facilitar o entendimento. Então, Adão, ele seria humano, né? Os humanos, a representação da humanidade, e Eva, em seguida, seria mãe de todos, né? Então, só por esse detalhe, você já percebe que essa história tem características de uma narrativa mitológica, que não tem nada de factual, tá? Mas vamos pensar aqui em alguns pontos chaves dessa. Eu discordo profundamente de você. O fato de Deus ter dado esse nome, Adão, que representa, assim, a humanidade, não significa que é uma característica de uma narrativa folclórica. Quando você lê a Bíblia em toda a sua extensão, você vê que Deus, ele tem o costume de fazer isso. Isso não é um ponto que... Tá, o mesmo costume que ele tem de mandar fender grávidas ao meio, né? Permite que ursas matem crianças e adolescentes. Sem contar as atrocidades que vão vir posteriormente ao Gênesis. Que não vem o caso de dizer que agora que não é o momento. Então, se você for levar isso ao pé da letra, meu irmão, ou tu tá tomando muito chá de cogumelo, ou então tu tá fumando muita cannabis. Mas vamos continuar aqui essa parada. A narrativa de Adão e Eva, porque isso ocorre em toda a narrativa bíblica. Porque Deus, ele tem essa maneira de dar nomes aos seus servos. Nomes que... Servos é escravo, né? Servos é escravo. Só para constar. A função que aquela pessoa tem, ou nas suas vidas, ou no propósito divino.
E também as pessoas recebem nomes de acordo com as características que elas demonstram nos seus primeiros dias de vida. Isso ocorre por toda a narrativa bíblica. Eu tenho um programa aqui comigo chamado The Word, né? E esse programa, ele contém várias bíblias e eu vou deixar as principais que eu mais gosto aqui para a gente fazer. Tá, a ferramenta eu também tenho, tanto no telefone quanto no computador. Mas você não vai conseguir refutar não, meu colega. Desculpa aí, o Antônio, usar o seu bordão, tá? Foi sem querer, cara. Desculpa aí. Mas, francamente, se você já falou que não vai conseguir detalhar para poder refutar o Antônio, então você pode usar The Word, pode usar papirologia, pode usar os códices, pode usar os pais das igrejas, escamba 4. Se você não vai se detalhar, não vai se aprofundar na sua argumentação, desculpa, você não refuta ninguém. Vai ficar tudo no campo da fé, no campo do achismo, na base da cartilha que lhe foi ensinada, entendeu? A respeito dos nomes. Em especial, eu tenho uma Bíblia aqui, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que foi inserido nela o dicionário Stronger. O dicionário Stronger é um dicionário tanto do hebraico quanto do grego, que mostra o significado de várias palavras que tem aqui. Aí quando você clica aqui na numeração de cada palavra, aparece o termo grego, por exemplo, aqui é de Apocalipse, né? E o significado das palavras, e dessa forma a gente vai analisar os nomes, né? Então... Mas vem cá, e se você não entender nada da língua matriz, da língua da época, o que vai adiantar você ter um números strong? O que vai adiantar se você não vai entender de conjugação de verbo, de pronome? Você não vai conseguir interligar para realmente trazer o sentido de cada palavra, de cada desenho, no caso, sei lá, de cada frase, de cada linha, de cada contexto. Se você ter a numeração strong e não entender como funciona a língua, isso não vai te ajudar em nada. Você vai ficar no básico do básico. Imagina, pô, o Antônio ele tem aula com o Fábio Sabino, com o Scania. E com o outro lá que eu esqueci o nome, que eu acompanho muito o canal do Antônio, cara. Então você não vai conseguir refutá-lo. Não vai. Vou provar para vocês aqui que Deus, ele sempre teve essa maneira de tratar os seus servos, principalmente aquele que ele ia designar com uma função especial, que foi o caso de Adão, e eu vou mostrar de outros servos dele, ou de outras pessoas, que ele deu... Servos? De novo? Escravos, né? Traduz, escravos. Fica mais bonito. Né? Eu vou começar aqui, não com Adão, porque já foi falado sobre Adão, mas eu vou começar com o Messias, né? Quando a gente vai aqui para o livro de Isaías, por exemplo, Isaías, capítulo 7, versos 14, uma profecia a respeito do Messias, de como ele havia de ser chamado, né? Capítulo 7, versos 14. Naquele momento já se era conhecido sobre a vinda do Messias, mas só que as pessoas não sabiam como que o Messias era, quais eram suas características principais e como ele seria chamado. Então, essa profecia aqui dá uma prévia disso. Então, os povos, o povo israelita antes de Jesus Cristo, tinha uma noção de como ele seria através dessa profecia aqui, né, que é Isaías do capítulo 7, versos 14, que diz assim, ó, portanto... E Barrabás tem mais a ver com esse Messias do que o suposto que tu fala. E aí? Como é que fica essa parada aí? Dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome... Uma virgem? Vem cá, como é que uma fêmea pode engravidar sem um macho? Me fale, um animal, não tô falando da Maria da Bíblia não, vamos colocar um exemplo aqui, você tem duas cachorras no seu quintal, duas cadelas, duas fêmeas, duas cadelas no seu quintal. Aí,
elas só ficam presas no seu quintal, nunca saíram na rua, nunca saíram na rua, nunca saíram. Só saem na rua na corrente para passear. E o resto do tempo todo no quintal. Mijando no quintal, defecando no quintal, mijando no quintal, mas só vive no seu quintal. Aí, sua surpresa, uma das cadelas fica prenha, grávida. Como que isso é possível, meu colega? Como que uma dessas duas cadelas vai emprenhar sem um macho, cara? Usando o termo da cadela, tá? Só você fazer uma analogia aí. Esse nome aqui, Emanuel, ele... Você vai aqui para a João Ferreira de Almeida com o dicionário Stronger, é só você encostar o mouse aqui, ó, que você vai ver que Emanuel significa Deus conosco, ou conosco. É porque o nome El já é Deus, né? El Shaddai, El Shaddai, Israel, Gabriel, Uriel, né? Então, todo aí tem o nome de Deus composto. Então, Emanuel também não é diferente. É mais um, entre vários e vários e vários. Ezequiel, ou El, né? Então é mais um de vários. Essa explicação aí não cola não, velho. Então, o povo, antes da vinda de Jesus Cristo, conheceu o Messias dessa forma. E por quê? Tinha esse significado, Deus conosco? Porque o Messias, Jesus Cristo, ele sintetizava em si mesmo todas as características de Deus. O amor, a bondade, a empatia, a vontade de ajudar as pessoas e a justiça, entre outras, né? Por isso que esse nome foi dado ao Messias lá no Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem ter uma noção do... Então tá, se foi dado no Antigo Testamento, por que o novo é Jesus Cristo? E Jesus Crestos? Qual a diferença? Não é a mesma persona no caso? Então será que o Emanuel do Antigo Testamento é um e o Cristo do Novo Testamento é outro Jesus? É outro Messias? Me explica aí. O Messias ia desincumbir o papel que ele ia cumprir quando ele tivesse entre os seres humanos, que ele seria uma pessoa que representaria de maneira perfeita o próprio Deus, ou seja, ele reunia nele as características de Deus. Tá, característica de ser submissa a Roma, né? Tanto é que o próprio Pilatos pegou e falou: não vejo mal algum nesse homem, né? Ou como ele mesmo disse, que falou: não vejo tamanha fé em todo Israel igual desse centurião romano. E não é um anarquista judeu. Não cola. Pode passar para outro argumento aí, sério mesmo. Que as pessoas lá no Antigo Testamento, ou antes da vinda do Messias, tinham noção. Era através do nome que as pessoas tinham noção de qual seria a função dele, ou qual função Deus deu ao seu filho, Cara, sério mesmo que eu tô ouvindo essa lorota, bicho? Eu estou ouvindo essa lorota, velho? Pelo amor de Deus, hein? Caramba! Eu pensei que você vinha com os argumentos melhor. Antônio deu checkmate. Logo de início no cara já. Checkmate. Uma vez o cara tentar refutar a palavra de Antônio. Não, tendo lá pro Novo Testamento já. Sendo que Antônio tá falando do Gênesis. O que tem a ver essa questão que você tá abordando aí, porra? Caralho, velho. Por isso que é extremamente importante a gente saber a forma como que Deus escolheu os nomes das pessoas que ele designava para desempenhar algum papel importante. Mas talvez você esteja se perguntando aí, mas a gente conhece o Messias agora como Jesus Cristo. Por que essa diferença? Então, veja bem, não que eu queira ser repetitivo quanto a esse assunto,
mas só que o nome Emanuel, que foi dado no Velho Testamento, ou antes de o Messias vir, era exatamente com esse propósito, para que as pessoas conhecessem o papel importante que ele ia cumprir. Qual o papel? De mandar pagar imposto e tributo a Roma, né? Rapaz, gente, o que isso tinha a ver com o argumento do Antônio, cara? Eu pensei que você ia vir com os argumentos melhor, mas já tô aqui já em 10 minutos desse vídeo já. Eu vou assistir lá até o final. Ao mesmo tempo mostra que Deus reconhece a importância que uma pessoa tem, que uma pessoa que lhe serve tem. Mas já que a gente está falando do nome de Jesus, como a gente conhece hoje, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, porque também faz parte da resposta que eu estou dando a essa pessoa que, na verdade, se auto-intitula especialista em... Não, você não está dando resposta, você está fugindo do argumento dele. Isso aí é uma manobra freestyle no campo da fé, da cartilha, onde não justifica aquilo que está sendo apontado pelo Antônio, onde você não consegue justificar o argumento dele de maneira a refutar no campo da razão e apela para o campo da fé. Exatamente é isso. Não é especialista de coisíssima nenhuma. Aqui em Mateus, no capítulo 1, versos 21, pessoal, é o seguinte, eu não consigo, ou eu não tenho tempo de explicar todo o contexto de um texto como esse que eu vou ler agora, porque se eu for tentar fazer isso com todos os textos que eu for ler, o vídeo vai ficar muito grande. Então, se você tem curiosidade, leia e pesquise na sua Bíblia, tá? Não vai adiantar nada, porque o assunto está em Gênesis, não está em Mateus. Que manobra filha da mãe é essa, hein, cara? Aqui, ela foi em um momento em que José percebeu que Maria estava grávida e que isso ia gerar vários problemas, sendo que ele não tinha se casado formalmente com ela. Então, para evitar problemas seríssimos que iam afetar a vida de ambos, ele pensava em... Ou seja, basicamente ele quer dizer que Maria seria apedrejada até a morte, pois fez tchacarambuchaca antes do casamento, coisa que na época isso era literalmente proibido. Ou seja, a menina só podia dar uma furunfada depois de casar, entendeu? Aí, como ela não casou e apareceu grávida, José foi o maior corno da história, como o Fábio Sabino já explicou isso no vídeo dele. O que acontece? Ele aturou o nome de corno e fingiu que nada fez pra ela não ser apedrejada, porra. Mas ela seria apedrejada até a morte. Simples assim. Porque tá na lei mosaica, entendeu? E o que foi que aconteceu? O anjo, através de um sonho, falou para ele não fazer isso. E o anjo disse isso aqui para ele, ó. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí a gente, quando a gente vai aqui para a Bíblia João Ferreira de Almeida com o dicionário Stronger, a gente vê aqui que o nome de Jesus significa isso aqui, ó. Jeová é salvação. Então, esse foi o... Cara, o que isso tinha a ver com Gênesis entre Eva e Adão? O que isso tem a ver com Gênesis, cara? Nossa senhora. Não pensei que você ia vir com os argumentos melhores se eu soubesse tinha assistido o vídeo antes. Pra eu cortar suas partes que você fala pra eu poder meter a metralhadora em ti. Mas como não sabia que você ia dar essas manobras freestyle aí, pô. Então vou ver essa parada até o final. Eu tô aqui com 24 minutos gravando aqui já, e você só falando do lorota, besteira. Cadê o Gênesis lá que o Antônio comentou sobre Adão e Eva? Adão, humanidade, Eva, mãe de todos. Cadê? Refuta isso que eu quero ver, velho. Você vai fugir do Gênesis, vai lá pro Novo Testamento pra tentar interpolar alguma coisa, pra tentar ligar pra... Que trabalho é esse, hein? E tá fugindo do argumento do Antônio. Ficou conhecido. Por quê? Porque
a revelação de Deus é de maneira progressiva. Então, esse nome mostrava agora a principal função que o Messias tinha, que era de salvar a humanidade dos pecados. Por isso que o anjo aqui, ele não fala o significado do nome de Jesus, mas ele fala assim o porquê Jesus recebeu esse nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entendeu? Então, essa foi a principal função que Jesus Cristo cumpriu quando ele veio aqui na Terra, salvar a humanidade dos pecados. E esse nome foi providenciado de maneira divina, foi divinamente providenciado. Então a gente vê de novo que o fato de um nome, eu vou repetir isso aqui várias vezes, para poder ver se entra na cabeça desses céticos aí. O fato de um nome de uma pessoa na narrativa bíblica ter ligação com o seu contexto de vida não significa que a narrativa é fictícia, ou que é uma narrativa mitológica, mas é porque tem um propósito. Compreende? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui escolhendo nomes bíblicos e mostrando os significados que esses nomes têm. Porque todos os nomes das pessoas que desempenhavam papéis importantes, que eram pessoas escolhidas por Deus, recebiam nomes dessa forma. Porque era uma maneira de mostrar que Deus reconhecia a importância daquela pessoa e a função que ela tinha no propósito divino. Compreende isso? Eu vou escolher mais uma pessoa aqui, que é quase um descendente imediato de Adão, que é Noé. Né? Gênesis no capítulo 5. Opa, agora foi para Noé. Gênesis capítulo 5. Vai, vamos ver a lorota. Pessoal, eu vou repetir aqui de novo. Se vocês quiserem entender melhor os assuntos, vocês têm que ler nas suas bíblias e pesquisarem. Cara, se a pessoa ler e pesquisar, menos ela vai acreditar, velho. Isso é fato. Aconteceu comigo. O contexto onde esses textos aqui, onde essas passagens estão inseridas, eu vou gastar muito tempo. E o vídeo vai ficar enorme, tá? Então eu tô sendo o mais sucinto que eu posso. Pessoal, tem um funkeiro maconheiro que ligou o som ali. Tá me atrapalhando aqui um pouco, eu não sei se vai atrapalhar vocês, mas eu vou continuar. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estarmos juntos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre... Pô, pessoal, desculpa aí, cara, que eu fui tentar adiantar aqui e fiz merda sem querer, mas já voltei aqui. Vamos voltar de novo. 8 e 29. Existe uma coisa importantíssima aqui que eu tenho que explicar para vocês. Adão, quando ele foi expulso do jardim do Éden, Deus sentenciou Adão, ou seja, a humanidade, a trabalhar num solo improdutivo. O solo produzia espinhos e abrolhos. Depois vocês olham lá na Bíblia, lá, se vocês tiverem vontade. E era muito dificultoso de trabalhar como agricultor, de você lavrar a terra, porque o solo ele foi amaldiçoado. Então, a humanidade sofria ao trabalhar com agricultura. Isso porque Deus é amor, hein? Ele amaldiçoou toda a humanidade. Isso porque amor, imagina se fosse ódio, cara. Nossa, mano, nós tava fudido, lascado. Rapaz do céu, cadê seus argumentos? Vamos lá, volta lá no Antônio, quero ver se você refuta ele, pô. Tá enrolando demais já você aqui, eu tô perdendo meu tempo aqui já, ó. 28 minutos de vídeo, você só falou lorota? Continho da carochinha até agora, velho. Porra. É o trabalho mais importante para se manter uma sociedade viva até nos dias de hoje. Imagine uma cidade como São Paulo, por exemplo, onde tem pessoas que têm muitas profissões diferentes, como médicos, por exemplo, como engenheiros e assim por diante. Essas pessoas... Mas vamos lá, para a pessoa se tornar médico, engenheiro, teve que estudar, fazer prova, né? Tirar notas boas, se dedicar, fazer estágio. E Adão, qual foi a prova que ele fez? Qual foi o estágio em que ele se dedicou? Seus argumentos não condizem não, cara. Conseguiriam trabalhar nessas funções se não existisse outras pessoas que trabalhassem com agricultura para abastecer a cidade com alimentos. Imagina você agora trabalhando como um engenheiro, não sei, ou trabalhando como um médico, se os agricultores resolvessem parar de trabalhar. É o seguinte, se os agricultores pararem de trabalhar, o que iria afetar na medicina? Entendeu? Eu queria fazer a pergunta da seguinte forma. Imagine você um médico
Vamos supor que você é especializado em colocar um pediatra. Se nenhuma criança fica doente, como é que você vai trabalhar? Entendeu a lógica agora? Como que as pessoas de uma cidade iam sobreviver sem alimentos? Então, essas pessoas que desempenhavam esses papéis diferentes ou que tinham essas funções diferentes, elas deveriam deixar as suas funções, abandonar as suas funções e trabalhar com a agricultura para garantir a sobrevivência delas mesmas e de suas famílias. Por isso que a agricultura é extremamente importante numa sociedade desde as épocas remotas. Para falar a verdade, todo trabalho é importante na sociedade, pois todo trabalho está interligado, entendeu? O agricultor, o exportador, o médico, para trabalhar precisa do doente. Se ninguém tiver doente, ninguém vai procurar o SUS, ninguém vai procurar o postinho, ninguém vai fazer uma consulta, um exame de rotina. Se ninguém ficar doente, como que a medicina irá sobreviver? Doença não é agricultura. Entendeu agora? Agora, na questão da agricultura, realmente é um dos pilares da nossa sobrevivência. Pois como hoje a gente vive em uma sociedade onde a terra é muito mais escassa, porque estamos asfaltando tudo, crescendo as cidades e tal. Então, quem é agricultor vai ter que manter o seu terreno, sua terra fértil. A diferença está aí. Você está fazendo uma analogia que não faz sentido. Então, se o agricultor parar, tá certo que vão passar dificuldade, é claro. Mas, e se ninguém ficar doente? Como é que o médico vai trabalhar? Responde aí. Esse trabalho em específico, que é o mais importante, era o mais difícil, ele era sofrido. E o que acontece? A gente vê que Lameque, que era um dos descendentes de Adão, teria um filho, e esse filho o salvaria a humanidade dessa condição, livraria a humanidade dessa condição, que esse filho era Noé. E então a gente vê que existia... Salvar de qual condição? Do arrependimento do Criador? Entendi essa lógica sua, não. Não entendi essa sua lógica, pra falar a verdade, viu? Em cima de Noé. O versículo 28 e 29 diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou... Bom, você tá lendo o versículo, tá indo direto ao ponto do Antônio Miranda. Eu vou adiantar esse vídeo aqui. Já estamos com 32 minutos de vídeo, não sei se vai dar pra postar esse vídeo aqui inteiro. Se não der pra postar, eu corto ele das partes aí e faço um paranauê só. Mas a questão é a seguinte: cadê sua refutagem em cima do Antônio Miranda, que você botou aqui, refutando teologia reversa? Até agora você não veio você refutar nada. Pelo contrário, você está correndo do argumento do Antônio. Aqui chamou de Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, aquele trabalho árduo, duro, difícil, seria colocado um fim nele, um papel que Noé ia desempenhar. E a gente vê o significado do nome de Noé aqui, no dicionário Stronger, que significa repouso. Ou seja, aquele sofrimento todo teria um fim. Aquele sofrimento todo, para ser agricultor, para trabalhar com agricultura e lavrar a terra, teria um fim. Quando você analisa aqui o mesmo versículo na Bíblia literal do texto, você vê que foi inserido aqui, que o nome Noé significa repouso ou conforto. Porque os teólogos e os estudiosos entendem que, de acordo com o que Noé fizesse, o trabalho de agricultura seria mais confortável. Não ia ter tanto sofrimento para desempenhar um trabalho... tão confortável que depois que ele colheu a sua vinheta, fez o vinho, ficou chapadão, doidaraço de goró, veio o Cã, descobriu sua nudez, e o pai amaldiçoou Canaã. Você até agora não... O que isso tem a ver com Adão e Eva, cara? Onde você tá refutando o Antônio, velho? Que carambolas, você tá louco, bicho? Até agora você não fez nada ainda. O mais importante para se manter uma civilização viva. Né? E por isso que Noé recebeu esse nome, porque o pai dele, Lameque, tinha essa expectativa sobre ele. Né?
E de que forma que sucedeu isso? Eu tô tentando ser o máximo resumido possível, mas é difícil, tá, pessoal? De que forma que aconteceu isso? Através do dilúvio. De certa forma. Agora você apelou pro dilúvio, falou que tá difícil. E até agora não conseguiu responder o cara e nem refutou o Antônio. Eu já imaginava que isso aconteceria, mas não imaginava que seria tanta cara de pau assim. Eu pensei que você viria com os argumentos melhor, pô. Ele fertilizou a terra. Porque a gente sabe que o solo umidificado, ele é mais produtivo, ele é mais nutritivo. Então a vegetação, ela nasce com mais saúde, ela tem mais facilidade de brotar. E foi exatamente dessa forma que Noé cumpriu seu papel. Dessa forma. Então, o que isso mostra? Que a expectativa que havia sobre Noé, isso veio a ser real. Então, o nome dele foi baseado na função que ele ia cumprir no propósito divino. Então, eu vou repetir. O fato de um nome, de um personagem bíblico, estar diretamente relacionado com seu contexto de vida, não significa que é uma narrativa mitológica, mas significa que Deus, que deu nome a esses personagens, ou reconhece a função que essas pessoas escolhidas têm no propósito divino. Compreende isso agora? Consegue compreender? Eu vou para mais um nome. Como eu já falei, eu posso ficar o dia inteiro aqui escolhendo nomes e dando explicações, que isso não tem nada a ver com narrativas mitológicas, mas sim com a maneira com que... Não tem nada a ver com narrativa mitológica? Então você vai ficar o dia todo dando nome, correndo daquilo que Antônio apontou. Certo ou errado? Me diz aí o que vocês acham. Se até o momento o cara tá correndo mesmo do argumento do Antônio, porque até agora só botou só um iniciozinho do vídeo do Antônio, veio com uma explanação, onde ele foge lá pro Apocalipse, depois Mateus, depois Isaías, volta para Noé, e só fica nisso e não bate de frente com o argumento do Antônio. Por que o tal do Cristo foge tanto da raia quando o argumento é forte? Entendeu? E também que a humanidade, ela herdou essa maneira de dar nomes aos seus filhos, herdou de Deus. Porque os povos, eles começaram a dar nomes aos seus filhos de acordo com as características que as pessoas mostravam nos seus primeiros ou no primeiro dia de vida. Porque, claro, as pessoas, elas não têm a presciência que Deus tem. Então, no máximo que elas poderiam fazer era observar as características daquele nascido ali e dar nome a eles de acordo com as características que ele demonstrou no seu primeiro dia de vida. E isso acontece na Bíblia. Eu vou demonstrar isso agora, tá? Vamos aqui para o mesmo livro de Gênesis aqui, mas uma outra narrativa que é de Jacó, né? Jacó, o cara que segurou o anjo, brigou com o anjo, se acasalou com o anjo, e casou com o anjo. Rapaz, volta lá no Adão e Eva, meu camarada. 25 de Gênesis e o versículo 26. Pessoal, eu vou pegar do versículo 25 para a gente entender melhor o contexto, tá? E ter mais sentido. O que acontece? Isaac, ele tá para ter os dois filhos deles, que no caso seriam gêmeos, né? Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, que eu acho que nessa parte ela traduz melhor. E diz assim, ó: completaram-se gradualmente os dias para dar a luz, para Rebeca dar a luz, né? A esposa de Isaac. E eis que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu primeiro, todo vermelho, como um manto oficial de pelo, de modo que chamaram pelo nome de Esaú. Vocês vão entender isso aqui, tá? Aí o versículo 26 diz assim, ó: e depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que o chamou pelo nome de Jacó. Mas vamos se atentar aqui no significado dos nomes aqui, ó. Vocês vão entender por que eu falei que os nomes que as pessoas davam aos seus filhos eram de acordo com as características demonstradas no primeiro momento de vida delas, ou nos primeiros dias. Aí aqui diz assim, ó: então saiu primeiro, todo vermelho, como um manto oficial de pelo, de modo que chamaram pelo nome de Esaú. Então quando você vai aqui na João Ferreira de Almeida, com o dicionário Stronger, você procura aqui, ó, o significado do nome Esaú, olha o que diz aqui, ó: Esaú é igual ao quê? Peludo. Então esse nome, ele foi dado assim que os pais perceberam quais eram as características do filho deles, certo? E no principal dessa história, que a gente sabe que é Jacó, diz assim, ó: e depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que o chamou pelo nome de Jacó. Então, por quê? Por quê que eles deram esse nome de Jacó? O contexto está falando, porque ele segurava o calcanhar de Esaú. E qual é o sentido disso? Então, vamos aqui, na João Ferreira de Almeida, e o significado de Jacó é aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. O que é um suplantador? Suplantador é aquele que tenta tomar o seu lugar, ele tenta te substituir. Então, quando você lê o contexto todo, você vê que os bebês, eles travavam uma luta dentro da barriga de Rebeca. Quando Isaac percebe que Jacó, ele queria sair primeiro do que Esaú, ou seja, suplantar Esaú, substituir Esaú, saindo na frente dele, aí Isaac percebeu que ele tinha essa característica de suplantador. Então ele deu esse nome com esse significado porque ele observou essa característica. E Jacó levou essa característica durante toda a sua vida. Porque quem conhece a história sabe que as bênçãos de primogênito que foram destinadas a Esaú, Jacó, de maneira engenhosa e de maneira muito inteligente, tomou essas bênçãos para si. Então, os nomes, aqui, a gente vê que... Rapaz, pensei que você ia vir com os argumentos de verdade, pô. Usando a Bíblia para poder justificar a sua visão, mas... fugindo da raia de Eva e Adão, cara. Porra, sacanagem, viado. Através das características que as pessoas mostraram no seu primeiro dia de vida. Então, essa maneira de dar nomes é uma coisa habitual.
não era um detalhe que mostra que a narrativa é fictícia. E durante a vida de Jacó, aconteceu algo muito interessante. Por ele ter tomado as bênçãos da primogenitura de Esaú, isso gerou um conflito entre eles dois. Jacó cresceu, teve que fugir de casa, e em um certo período, quando ele estava prestes a se reencontrar com seu irmão, ele teve muito medo. Mas só que, nessa mesma ocasião, lhe apareceu um anjo, e Jacó, ele precisava muito de uma bênção de Deus para que toda a sua família que ele tinha construído não sofresse nas mãos de Esaú. Então ele lutou bravamente quando se encontrou com o anjo. O que o anjo fez? Tocou nele, na coxa dele, e por isso ele ficou manco. Mas essa luta do anjo, ou seja, de Deus com Jacó, resultou em uma coisa muito interessante, que foi a troca do nome de Jacó para Israel, que é um nome bem mais conhecido, né? Então, pô, o Jacó então brigou com Deus, velho. O cara é hardcore, mané. Aí toma o nome de Israel. Nossa senhora, velho. Que o anjo travou a luta com Jacó, e o anjo prevaleceu, ou seja, Deus prevaleceu. O anjo deu a bênção, sim, a Jacó, para que a sua família pudesse ser protegida. E ele disse isso aqui, ó. Ele disse: Deus, o teu nome é Jacó. Não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe de Israel. Então, por que essa mudança de nome? Por que essa mudança? Exatamente pelo fato de algo relacionado à vida da pessoa. Mais uma vez, do contexto de vida da pessoa, né? Então, quando a gente vê aqui o significado do nome Israel, a gente vê que Israel é igual a Deus prevalece. Porque na luta entre Jacó e o anjo, que representava Deus, é claro que Deus prevaleceu. Então, esse nome foi dado ao povo, e o povo carrega agora esse legado, que Deus sempre prevalece nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus desígnios. Então, eu não vejo nenhum motivo para lançar a narrativa de Gênesis ou qualquer livro da Bíblia em luz desfavorável, simplesmente pelo fato de alguns personagens bíblicos terem nomes que estão diretamente relacionados com o contexto de vida daquela pessoa. Muito pelo contrário, eu vejo uma coerência interna na narrativa da Bíblia, onde Deus, ele trata as pessoas de forma igual e que ele não muda a sua maneira de ser. Da mesma forma que ele fez com Adão. Tá, então quer dizer que mandar fender grávidas vermelhas é tratar igual, né? É igual, né? Matar os primogênitos igual no Êxodo, de forma igual, né? Muito igual. Imagine se fosse desigual. O quão banal isso seria, não é? Tinha o significado do seu propósito, ele continua a fazer com seus servos posteriores, lá no futuro. Então, em vez de ser uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que faz muito sentido. Muito pelo contrário do que o tal do especialista na teologia reversa fala. Mas só que, eu vou continuar aqui, eu vou mostrar um último nome, que é de um personagem bem conhecido aí, que é o de Moisés. Aliás, um dos mais conhecidos, né? Que é Êxodo, no capítulo 2, versos 10, se eu não me engano, é isso mesmo. Moisés, cara, não tem prova nenhuma de que fato ele realmente existiu. Você fala que, porque tá na Bíblia, ele existiu. Oh. Nossa senhora, velho. Esses crentes me nojam, cara. Olha só, pessoal, teve um período na vida dos israelitas que eles começaram a se multiplicar quando eles trabalhavam de escravo dentro do Egito. E eles se multiplicavam tanto que o rei do Egito, ele queria de alguma forma diminuir a capacidade do povo de Israel. E o que ele encontrou foi essa, foi matar as crianças, né? Então, para que Moisés não morresse, ele foi jogado ali dentro de uma cesta, né, que é chamada de arca, no Rio Nilo. E lá quem encontra o bebê Moisés é a própria filha de Faraó. Depois de um tempo, quando a criança já havia crescido um pouco, né? O que ela faz? Ela dá um nome com significado ao menino. E aqui, no capítulo 2, verso 10, diz assim, ó: quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, o qual o adotou. Ele chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Então, se você não faz uma pesquisa aqui, você não consegue entender o porquê ela chamou ele de Moisés. A gente vê aqui, ó, que o significado de Moisés é tirado. Por que tirado? Porque ele foi tirado das águas. Exatamente porque foi um evento marcante na vida do bebê, nos seus primeiros dias de vida. E você veja que o menino cresceu e ela não se esqueceu desse fato, porque esse foi um fato que estava diretamente ligado à vida da criança. Então a gente vê que os povos, eles imitavam a Deus nesse sentido. Então, os nomes relacionados diretamente com o contexto de vida das pessoas não significa que a narrativa ela é alegórica, que a narrativa é um mito, né? Então é isso. Véio, eu vou interromper não. Aí, acabou o vídeo aqui, ó. Sei que o cara falou e não refutou nada. Simples assim. Beleza? Então vamos pro próximo vídeo depois aí. Valeu. É um react do react, o maior cara de pau. Aquele modelão. Fui!